Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando e hora de ler para vocês, com comentários nas entrelinhas, o artigo que 38 jornais publicaram durante essa semana. Espero que você se inscreva, se ainda não fez isso, e que não esqueça de, ao final, deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é Medo Fantasiado. Fantasiado porque é semana de carnaval, né? Assisti aos 23 anos de idade, em 1964, à derrubada do presidente João Goulart. A principal justificativa era de um necessário contragolpe preventivo para evitar que Goulart e a esquerda instalassem uma ditadura comunista. Quase 60 anos depois, sinto a volta da narrativa do contragolpe preventivo, agora a pretexto de evitar que Bolsonaro e a direita instalassem uma ditadura fascista. Mesma narrativa, apenas de sinais trocados. Desta vez não foram as armas dos fardados, mas as canetas dos togados que deram o contragolpe preventivo. Nem as Forças Armadas, nem o Judiciário têm mandato popular para tomar decisões de tão grande importância, supostamente como protetoras do regime democrático. Em 1964, e agora, houve prisões genéricas, preventivas. Parece que a gente não cria, né? Apenas repete. Muda de sinal, repete, faz as mesmas coisas. Os dois acontecimentos se parecem, apenas com sinais diferentes e com a mesma falta de legitimidade. A legitimidade só é conferida pelo voto popular, origem do poder, ou pela vontade direta do povo. Não. Isso é democracia. Nem militares, nem juízes têm voto do mandato popular. O mandato popular é conferido pelo voto. É uma procuração. Haja em meu nome. Em ambos os casos, o Congresso Nacional ficou encolhido. O Congresso Nacional, representante direto do povo, recebeu o voto para representar o eleitor. Ficou encolhido. Em 1964, elegeu o general Castelo Branco presidente. Agora, foi um espectador passivo, mesmo quando foi esmagado o artigo 53 da inviolabilidade do mandato. Essa é a joia da coroa do mandato, a inviolabilidade por quaisquer palavras. Passou-se por cima como um trator e os parlamentares ficaram caladinhos. Pode-se dizer que deputados e senadores, intimidados pela quantidade de processos que respondem, e o foro deles é o Supremo, não estiveram à altura da procuração que lhes foi outorgada pelo voto de milhões de brasileiros. Ou seja, também, nesse último contragolpe, o Poder Legislativo, o primeiro na ordem dos poderes na Constituição, esquivou-se para um lugar secundário.
Está lá na Constituição, quando fala dos 3 poderes, o primeiro é o legislativo. As Forças Armadas saem dos últimos acontecimentos sem a pecha de golpismo de 1964, que ainda vinha sendo usada. Impossível chamar agora de golpista instituição que se recusou a atender o apelo de uma massa por intervenção militar. Agora, militares estão sendo criticados por terem se mantido na legalidade. Já o Supremo herdou a pecha. Tem sido criticado por não seguir a Constituição nem o devido processo legal. Adotou a novidade do ativismo, a pretexto de evitar suposto golpe fascista. Suponho que já se sinta numa camisa de 11 varas. Aí eu faço um trocadilho porque são 11. Para encontrar uma saída que signifique retorno aos quadros constitucionais vigentes, que foi a palavra de ordem no contragolpe de Lott, do Marechal Lott, no 11 de novembro de 1955, que garantiu Juscelino presidente com Goulart vice. Eu estava fazendo 15 anos naquele dia. Agora, o último parágrafo. Golpes e contragolpes sempre provocam dores. Ontem, em Brasília, esse ontem se refere à terça-feira gorda. Ontem, em Brasília, saiu mais uma vez o bloco do pacotão, alusão ao pacote de abril editado por Geisel, criando o senador biônico. Em 1978, o pacotão debochava de 2 generais, o presidente e o seu sucessor, chefe do SNI, fazendo trocadilho com o ayatolá do Irã. O bloco dizia: Geisel, você nos atolou. Figueiredo, você também vai nos atolar. Ninguém foi preso ao fim do desfile. Não chegaram lá ônibus e mandaram os foliões entrar e acabaram no presídio. Não. Não aconteceu. E eles criticaram o general-presidente e o general-chefe do SNI, que seria presidente. Debocharam deles. Hoje, há centenas de homens e mulheres, aí por 900, desesperados em presídios, pelo 8 de janeiro. E o povo ainda não sabe quem realmente entrou nos palácios e quem realmente quebrou o patrimônio de todos. Muito menos se sabe como entraram. E quais foram as causas remotas do que desbordou na invasão das sedes dos 3 poderes? Tampouco se sabe bem qual foi a reação das autoridades, às quais cabia preservar, guardar a sede dos 3 poderes. Então, é a grande oportunidade de o poder legislativo, que ficou secundário lá atrás, por 2 vezes, renovado agora por eleição, mostrar que faz jus à representação popular. Porque é nos plenários políticos, e não apenas na polícia, que deve ser investigado o grave acontecimento político de 8 de janeiro. Foi notícia mundial. E a gente vai deixar que apenas um inquérito policial cuide disso? Não, foi um fato político. Precisa ser examinado no plenário político.
Está nas mãos de deputados e senadores demonstrar que são o primeiro dos poderes numa democracia e não o último num medo fantasiado de democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.